Será que eu aprovo? Oi pessoal, tudo bem? Olá. A gente hoje vai contar como que nós tivemos o nosso visto americano aprovado, como que foi lá no consulado, como foram as perguntas e todo o processo pra gente conseguir fazer, certinho? Certo. Bom, se você tá começando a fazer o visto agora, tá começando todo o processo, então você tem que saber de algumas coisas. A primeira coisa é que você precisa de um passaporte válido, então você precisa tirar o seu passaporte se você ainda não tiver, e o custo atual de 2019 é de aproximadamente R$ 256. Isso para cada pessoa. Então, para nós dois, saiu mais de R$ 500 só o passaporte. Então, assim, o passaporte é aquele documento que você vai poder viajar para todos os países, né, que não precisam de visto. Então, só com o passaporte você consegue ir para a Europa, por exemplo, consegue ir para a América do Sul também. Então é importante você olhar direitinho as regras de como faz a solicitação do passaporte, como é o processo do visto, para você não perder esse dinheiro. Exatamente. Todas as regras, todos os documentos que tem que levar, se o seu CPF está regular, etc. Bom, você tendo já o passaporte emitido em mãos, você precisa fazer o seu visto americano, fazer a solicitação. Então, para isso, você tem que fazer o preenchimento da sua DS 160, que nada mais é do que um formulário onde você vai colocar todos os seus dados lá, informar seu endereço, nome, se você já foi para os Estados Unidos alguma vez. Tem até umas questões de crime, se você já cometeu crime, se você é um terrorista, enfim. E aí você tem que preencher tudo conforme o que acontece na sua vida mesmo. Tem que ser bem a realidade, tem que ser verdadeiro. Então, depois que você fez o preenchimento da DS 160, você precisa pagar uma taxa de $160. Para cada pessoa também, isso para nós dois, com o dólar a quase R$4 deu R$1.200. Você pode pagar com cartão de crédito, que é liberado na hora, ou você pode fazer um boleto bancário, só que aí você não consegue fazer o agendamento no consulado enquanto não estiver compensado esse boleto. Agora chega a parte que a gente foi no CASV, que foi o Centro de Atendimento de Solicitante de Visto. Depois que você tiver lá com a página de agendamento liberada, você vai ver as datas que você consegue agendar. O bom que eu percebi é a organização do negócio. Então, a hora que você marcou foi a hora que você é atendido, né? Não houve atraso, foi tudo muito bem definido lá no local, a organização. Então a gente foi lá no CASV, lá o que se faz exatamente? Eles só pegam as suas digitais e tiram uma foto sua, porque antigamente as digitais e a foto eram tiradas lá no consulado, mas eu acredito que para melhorar os processos, para tornar mais ágil os processos lá deles, eles fizeram esse posto de atendimento que chama CASV. Então lá é super tranquilo, você só vai tirar a foto, vai bem arrumado e vai tirar as digitais. Não precisa levar nenhum documento, a não ser o passaporte e aquela guia que você tem o número da sua solicitação no DS 160. Leve o mínimo de coisas possíveis no seu bolso, porque não pode entrar com o celular lá, nada que represente algum tipo de risco para a embaixada, então não pode. Então não fique levando muitas coisas, leve só o essencial. Chegou o dia, finalmente, que a gente foi lá no consulado. Eu estava muito nervosa, né, amor? Ela nem dormiu no dia. Porque eu fiquei com medo, gente. Meu sonho de vida é ir para os Estados Unidos, passear, e aí eles negam meu visto, já pensou? Eu ia ficar muito chateada, eu tô sonhando com isso há muitos anos já. Então fica aquela coisa, né, de será que eu vou passar ou não? Eu também estava ansioso, mas menos, né? Ela não parava de falar. Então vamos lá, a gente anotou as perguntas que o cônsul fez pra gente e a gente vai falar elas pra vocês, mas antes, só explicar como que é lá. Lá você pega uma fila pelo seu horário de agendamento, você passa por uma triagem, primeiramente, pra eles verem se seu passaporte está com você, se está válido, etc. E aí você vai para um detector de metais, onde você tem que tirar cinto, tudo que é de metal do seu corpo, brinco, etc. Vai passar lá por um detector de metais grandão, aquela tipo... uma porta, um portal, tipo um portal, isso, um portal. E aí você põe suas coisas no raio-x e passa. Lá você vai entrar em uma outra fila, que é a fila para falar com os cônsuls. E aí, quando você tá ali no primeiro da fila, vai ter uma pessoa ali organizando que vai falar, olha, vai ali no guichê tal, vai ali no guichê tal. Nosso foi o guichê 15. Então a gente foi, só que tem uma fila ali antes, né, de você entrar no guichê. Não é simplesmente assim, ele fala, vai ali no 15 e você já entra pra falar com o cônsul, né? Tem algumas pessoas que estão passando por entrevista na sua frente, forma uma mini fila ali naquele guichê. Então isso é legal, não sei se é legal ou não, porque você começa a escutar o que as pessoas estão respondendo na sua frente, se está sendo negado ou não. E
querendo ou não, você acaba julgando essas pessoas. Você acaba julgando essas pessoas, falando, nossa, que resposta ruim essa A gente pessoa deu. ficava, essa não vai passar, infelizmente não vai viajar, mas passou. Então, a gente teve uma situação que a mulher que estava na nossa frente, a gente sabia, assim, com certeza absoluta que ela não ia passar por causa das respostas dela, inclusive a gente vai falar essas respostas aqui pra vocês também, só que ela passou. Eu não sei como. Aquilo me levou a crer que é muito subjetivo você passar ou não, então não tem uma resposta certa ou errada. Importante falar a verdade lá na hora, se você nada tem a esconder. Tá. Então vamos falar dela primeiro, já que ela estava na nossa frente, vamos por ordem cronológica, já que a gente está fazendo um vídeo assim. Vamos. E aí, então, vamos falar as perguntas que foram feitas para ela, e pelo mesmo cônsul que fez as perguntas pra gente, e o porquê que a gente achava que ela ia ser negada. Então a primeira pergunta que o cônsul fez foi, pra onde que você vai? E ela respondeu pra Maryland. Maryland. Aí ele falou, qual que é o objetivo da sua viagem? Ela falou, é pra visitar a minha irmã. Depois que ela falou que ia visitar a irmã, ele perguntou, o que que a sua irmã faz nos Estados Unidos? E aí ela falou, ela é casada com um americano. Aí outro sinal vermelho que subiu na gente, a gente ficava assim pensando, né? Porque não pode demonstrar reação. A gente ficou pensando, nossa, eu não acredito. Eu só ficava assim, ó, segurando a mão dele, eu ficava assim apertando. Tipo, cada resposta que ela dava, a gente ficava apertando assim. Ela não vai, ela tipo não assim, vai. como, nossa, essa resposta foi ruim, sabe? Aí depois ele perguntou desde quando ela é casada. Ela falou desde 2017, ou seja, irmã, recente. É uma irmã. Perguntou, o marido dela, da sua irmã, faz o quê? Ela falou, não sei, eu não conheço ainda. Aí outro ponto que, tipo, nada a ver, né? Tipo, ela nem sabe o que o cara faz e quer ir lá visitar o cara. E sua irmã, e você, sua irmã faz o quê, né? Qual foi a resposta dela? Qual a profissão da sua irmã? Ela é casada. Ela é casada? ela falou, minha irmã é casada. A irmã dela não tem profissão nos Estados Unidos. A profissão dela é ser casada com um americano, dona de casa, né, no caso. O cônsul já... O cônsul, tipo, se eu fosse o cônsul, eu ia pensar, nossa, tipo, né? E você tá querendo ir pra lá pra ficar também, né? Mas beleza. Aí o cônsul perguntou, e você, trabalha com o quê? Aí ela falou, eu sou técnica em enfermagem. Aí ele falou, qual o seu salário? Ela falou, 4.000, mas eu tenho 2 empregos. Aí a gente já fez assim de novo, caramba, ela tem 2 empregos. Tipo, o salário dela não é ruim, mas ela trampa em 2 empregos, né? Aí o cônsul perguntou, há quanto tempo você faz isso? Ela falou, 10 anos. E aí ele perguntou, você é formada? E ela falou, sim, eu sou formada em... técnico em enfermagem. Aí ele perguntou, com quem que você mora? E ela falou, eu moro com os meus pais. Aí a gente já fez assim. Opa! Ela não tem casa. Ela não tem casa própria, no caso, né? Pelo menos ele não perguntou isso pra ela. Se ela mora com os pais, acho que é a casa dos pais dela. E aí ele perguntou, o que seus pais fazem? Ela falou, são aposentados. Outro sinal vermelho aí. Só luzinhas acendendo. E a gente já pensando assim, a gente não se falou, óbvio, mas a gente pensando, nossa, ela com certeza não vai ser aprovada, vai ser reprovada. Aí ele perguntou, você já viajou pro exterior? Ela falou, não. E aí ele falou, mas você já viajou pra dentro do Brasil? Ela falou, eu já fui pra Porto Seguro e pro interior de São Paulo. A gente falou, gente, não é possível, nossa. Ela nunca tinha saído do estado de São Paulo. Ela nunca tinha, ela tinha ido pra Porto Seguro. Só uma vez. Só uma vez e só depois no estado de São Paulo e queria ir pros Estados Unidos. Aí a gente falou, gente, com certeza vai ser negado o visto dela. E aí o cara falou, boa viagem, seu visto foi aprovado. A gente falou, eita, nós! Eu também vou. Agora eu fui arrogante e agora jogaram um balde de água fria em mim, né? Mas aí a gente também ficou mais tranquilo, porque falou, pô, se ela foi aprovada, a gente que tem um perfil bem melhor vai ser aprovado também, né? O importante é que eu vi, assim, que ela respondeu com sinceridade as coisas. Ela não ficou tentando esconder. Ela não mentiu. Ela falou, foi sincera. E provavelmente ela documentou tudo que ela falou. Sim, né? ela deve ter respondido. A coisa mais importante ao preencher o formulário de DS-160 é você não mentir nunca. Porque assim, se você mentir, eles vão saber que você tá mentindo. Ou eles vão pegar lá na entrevista porque você fica muito nervoso. Se você não responder a verdade, assim, você vai se embananar na hora, não tem como. Só se você for uma pessoa, tipo, que, sei lá, é psicopata. Então eles sabem tudo da sua vida, então não tente esconder nada. Não tente maquiar nada, não tente colocar um salário maior do que o seu, não tente colocar que você tem um bem que você não tem. Responda tudo com sinceridade, porque lá eles sabem. Acho que o que faz mais eles negarem é inconsistência com a DS, ou seja, você colocar uma coisa na DS e lá você responder diferente, ou você mentir na DS e continuar mentindo lá, entendeu? E aí, se você fizer uma dessas coisas, com certeza você será negado.
não minta nunca. Sempre fala a verdade. Cara, se você não tem um perfil para ir para os Estados Unidos, então não é a hora ainda. Trabalha mais um pouco, espera uns anos e tenta novamente depois, entendeu? Só não minta. Bom, vamos falar da nossa agora. Aí ela saiu de lá e foi a nossa vez, né? A gente tava muito nervosa. E antes dessa moça que falou, tinha uma família de uns 10 que não acabava nunca. Não acabava nunca. A gente ficou tipo uns 10 minutos lá na fila e tal. Mas enfim, chegou a nossa vez, a primeira pergunta... o cônsul foi bem simpático com a gente. Ele falou, oi, bom dia, tudo bem? Ele perguntou se estava tudo bem com a gente. Extremamente educado. E aí eu falei, tudo bem, e você? Ele falou, tudo bem. Eu achei que, tipo, eu ia perguntar, tudo bem, e você? E ele não ia responder, mas ele respondeu, muito, muito educado. Aí a primeira pergunta que ele fez, depois que a gente entregou os passaportes, né? A primeira pergunta que ele fez foi olhar pra mim e falar, você já viajou pros Estados Unidos? Gente, ele já sabia que eu tinha viajado pros Estados Unidos, não tem por que mentir, né? Eu falei, já viajei. E aí ele falou, em qual ano que você viajou? Eu falei, 2007. Aí depois ele perguntou pro Sidney, e você, já viajou pros Estados Unidos? Não! Aí ele falou, não, nunca viajei. Nunca viajei para os Estados Unidos. Aí ele perguntou, pra onde que vocês vão? Nós falamos Miami e Orlando. Por quê? Eu já tinha respondido isso na DS 160. Então tem que ser igual, gente. E é realmente o que a gente vai fazer, tá? A gente não tá mentindo. É o que realmente a gente vai fazer. Não adianta você pagar de simpaticão lá e falar assim, eu vou, mas eu quero conhecer Nova York, depois eu vou pro Texas, caso vocês deixem. Responda só o que ele pergunta. Seja objetivo. Objetividade. Eles gostam de objetividade. Ele perguntou, por quanto tempo vocês querem viajar? Nós falamos, 10 dias. Nós falamos juntos essa. 10. Porque foi o que a gente respondeu lá no formulário de DS 160. Depois ele perguntou o que eu fazia. Aí eu falei, eu sou analista de vendas na empresa tal. E meu trabalho é definir estratégias de vendas para todo o call center dessa empresa. A mesma coisa que eu respondi na DS 160. Tem que ser igual, gente. E aí ele falou, quanto tempo você está trabalhando nisso? Eu falei, nessa empresa eu estou trabalhando há 8 meses. Eu fiquei um pouco insegura porque, assim, eu tenho pouco tempo de empresa e eles recomendam só pedir o visto depois de 1 ano de empresa. Mas, por isso que eu falei, nessa empresa eu tô trabalhando com isso há 8 meses, porque eu já fui analista de vendas em outra empresa. Aí ele perguntou o meu salário, eu respondi. E aí depois ele perguntou pra você, e você, o que você faz? O que você faz no seu trabalho? Aí eu falei o que eu fazia, que eu trabalhava 10 anos na empresa, o meu salário, qual era a minha atividade lá. E depois ele perguntou o nome da sua empresa, porque você não tinha falado. Isso você preenche no formulário. Nome da empresa. E ele quer saber se você vai entrar em contradição. Então, se ele respondeu empresa X lá, não adianta ele falar empresa Y lá no consulado. Tem que falar a mesma. Quando alguém te pergunta o que você faz, é meio que um padrão você falar o que você faz, onde você faz e quanto tempo. Se você esquecer uma dessas, ele vai te perguntar. E é bom que você saiba. É bom que você saiba. Porque eles querem pegar ali você no erro, entendeu? Se você estiver mentindo e você errar, ele já vai negar na hora. Depois ele perguntou se nós somos casados. Aí eu falei que nós moramos juntos desde 2015. Que nossa casa é própria. No final ele perguntou isso. E vocês têm casa própria? E a gente falou sim. Gente, isso não tava na DS 160, mas ele já sabe que a gente tem casa própria. Ele sabe. Tá? Não adianta você querer falar que você tem casa própria quando você não tem. Ele sabe, ele tem acesso aos registros de escritura, tudo isso. Aí ele perguntou se eu já era formada, eu falei que sim, que eu já tinha terminado a graduação e a pós-graduação. Depois perguntou pra você. Se eu sou formado, em que eu sou formado, porque eu não falei, eu apenas falei, sou formado. Ele, em que? Em administração de empresas, se você estuda alguma coisa a mais, pós-graduação atualmente. Então ele sabe, ele quer saber de você, se você estuda, qual curso você fez. Aí ele perguntou se a nossa viagem é a passeio, e a gente falou que sim. Ele perguntou se a gente tinha parente nos Estados Unidos, nós falamos que não. E aí depois ele ficou digitando. Olhava pra gente, será que eu aprovo? Aí ficou aquele momento tenso, né? Porque ele não perguntava mais nada e ficava só digitando. E aí ele colocou os passaportes numa cestinha que tem ali do lado. Aí eu sei que, assim, ela respirou. Quando coloca na cestinha, é porque eles vão mandar essa cestinha pra processar o seu visto, entendeu? E quando ele devolve o passaporte é porque foi negado. Então quando eu vi ele colocando na cestinha, eu já sabia que tinha sido aprovado. Só que assim, eu não comecei não. Eu só, fiquei me controlando assim, né? Aí ele deu os 2 papéis falando, né, que o visto estava aprovado. E ele falou, parabéns, o visto de vocês foi aprovado, boa viagem. Aí eu falei, obrigada, bom dia. E ele respondeu, bom dia ainda depois. Saímos de lá extremamente eufóricos, porque é uma sensação incrível você estar planejando a viagem, conseguir autorização para o visto, que é o principal, senão você não vai, todo o planejamento que você fizer por água abaixo. Então uma sensação incrível. Ela preparou tudo, a documentação, ele cada não olhou detalhe. nada.
A gente levou toda a documentação, mas ele não quis olhar nada, mas você tem que levar, porque se ele tiver dúvida de alguma coisa, por exemplo, já pensou se a gente fala que tem casa própria, mas ele não conseguiu identificar isso, teve algum erro no sistema dele? Você tem que levar a escritura para mostrar que você está falando a verdade, entendeu? Então eles dão esse benefício da dúvida para você. Nós levamos os comprovantes de escolaridade, do curso de faculdade, pós-graduação, os olerites da empresa, status bancários, tudo que você pode imaginar a gente levou só para segurança. Ele não pediu nada, mas... E se pedisse, estava lá para ele ver, né? Então esse aqui foi o nosso relato de como a gente conseguiu ter nosso visto aprovado no Consulado de São Paulo em fevereiro de 2019. Eu espero que isso possa ajudar vocês também, porque eu adorava ouvir esses relatos no YouTube, escrito, enfim. E agora a próxima parte é para a viagem propriamente dita e espero que vocês acompanhem também. Se vocês querem saber sobre a nossa viagem dos Estados Unidos, acompanha aí, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo ou comenta alguma coisa que você tem dúvida, que se a gente souber a gente responde para vocês. E com certeza a gente vai fazer muitos vlogs da nossa viagem, é só você ficar atento aí se você quer ver como foi tudo. Será muito louco. Obrigada!